E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui em casa. E vamos dar continuidade ao nosso último conteúdo, né? Nós estávamos falando, como vocês devem se lembrar, do tema que é imperialismo, né? E segunda revolução industrial. Na verdade, nós já terminamos a segunda revolução industrial, já introduzi com vocês o que era o conceito de imperialismo. Vamos mostrar para vocês, né? Deixa eu relembrar. Já falei o que era a segunda revolução industrial, as causas, as transformações históricas, os impactos na vida social, o crescimento industrial europeu no século XIX, ali na segunda metade do século XIX. Né? Tudo isso fruto, como eu disse para vocês, dessa segunda revolução industrial. Beleza? E nós chegamos na parte do imperialismo, onde eu defini para vocês a diferença entre imperialismo, esse conceito do Lenin, não é? Naquele livro clássico dele, Lenin, ou do Lenin, imperialismo, estágio superior do capitalismo, e o conceito de neocolonialismo, beleza? Deixei claro quais eram os objetivos, quais eram as finalidades, portanto, do imperialismo, e também mostrei para vocês as diferenças aqui nesse quadro comparativo entre o colonialismo do século XVI e o neocolonialismo do século XIX. Beleza, terminamos isso tudo, certo? Agora eu quero fazer um parênteses muito importante, porque, olha só, aqui atrás, né, quando eu explicava o conceito de neocolonialismo, eu citei para vocês que esse neocolonialismo ele era justificado pelas pseudociências. Ou seja, só pegando meu copo d'água aqui, que senão não dou conta de falar muito tempo. Ou seja, hoje nós vamos falar, basicamente essa aula é disso, tá? É um tema que particularmente me interessa muito, é um tema que eu acho muito legal, assim, apesar de ser bizarro, porque eu me interesso muito por história das ciências. Então, é um tema que me interessa sempre pensar, leio muito, gosto muito. Eu vou falar apenas essa aula, gostaria de falar tipo, 2, 3, 4, 10, mas não dá. Então, vamos falar hoje, basicamente, dessas pseudociências ali no século XIX e como isso vai gerar o chamado racismo científico, certo? Beleza? Bom, para a gente poder entender isso, eu queria chamar a primeira atenção para o desenvolvimento de uma ciência aqui nova, não é? Que é o darwinismo. Olha, eu não vou explicar o darwinismo para vocês, depois vocês conversem lá, não sei quem dá, se é o Milton, né? Mas tá, não sei quem é que dá esse conteúdo para vocês. Mas basicamente, eu queria chamar a atenção para a publicação de um livro que é talvez um dos livros mais revolucionários da história da humanidade, tá certo? Publicado lá em 1859, um livro chamado A Origem das Espécies através da Seleção Natural. Lá, Charles Darwin vai propor a sua tese central, que é o seguinte, basicamente, uma tese radical, revolucionária, brilhante, que é a tese do seguinte, que, olha, todas as espécies vieram de um ancestral comum, então, em tese, se a gente for voltando no tempo, todos nós viemos de um mesmo ancestral, e que essas diferenciações entre as espécies, ou seja, o processo de especiação, ele nasce a partir de um processo chamado de seleção natural. Seguinte, eu não sou um especialista, lógico, né? Eu não sou um especialista nesse conteúdo, mas eu li um livro de um blogueiro, de um youtuber, que é o Pirula, que é um livro muito legal sobre darwinismo, tá? Para mim, que não sou especialista, que tenho interesse, tenho curiosidade, mas não entendi, esse livro é bem interessante, tá? Chama Darwin Sem Frescura, do Pirula e do Reinaldo José Lopes, que é um jornalista de ciência brilhante. Tá? É um livro que vale muito a pena ler, porque ele é didático, acessível e, me pareceu, para quem é leigo, muito bem escrito, muito bem feito, tá certo? E lá vai explicar esses processos todos de seleção natural, especiação, do conceito de espécie, da dificuldade de definir o que é uma espécie, etc, etc, etc. Mas tudo isso vocês sabem muito bem, além de vai trabalhar alguns temas interessantes, vai trabalhar com questões como homossexualidade, vai trabalhar questões sobre como as grandes extinções em massa, sobre genoma e etc. Tá? Sobre uma coisa que eu adoro também, que é evolução humana, né? Entender o processo de evolução humana. Beleza. Bom, basicamente, então, ele vai chamar a atenção para esse processo lá de evolução, de desenvolvimento da espécie e tal. Basicamente é isso que o Darwin vai defender. O processo de especiação ele é feito a partir de duas coisas. Diferenciações, que ele não sabia como é que funcionava, que iam acontecendo nas gerações, e da chamada seleção natural, o ambiente ia selecionando mais apto. Era só isso. Beleza, ele defendia essa tese e tal. Quando ele lança o livro, e eu descobri isso por causa
desse livro, inclusive, quando ele lançou o livro, ele não usou a expressão evolução. Esse conceito ele foi sendo tão difundido pelos leitores que somente na 6ª edição, a última edição do livro da Origem das Espécies, feito pelo Darwin, ele usa o conceito de evolução, que é um conceito que é massa, mas é ruim em alguns aspectos. Por quê? Porque a evolução da noção de melhora, e o Darwin deixa claro que não tem nada disso, tá? Inclusive, o processo de especiação, de transformação, às vezes, é o grande responsável por gerar, no momento posterior, o processo de extinção de uma espécie, tá certo? Bom, mas essa ideia, evolução, vai colar e vai estar na base de um monte de pseudociências do século XIX. Eu vou falar de 3 com vocês. Essas 3 pseudociências usam esse conceito de evolução, e usam esse conceito de evolução usando entre aquilo que eles chamam de raças humanas, a gente vai discutir essas questões mais para frente, e sempre defendendo teses racistas, certo? Justificando uma pretensa inferioridade do indígena, do africano, do asiático, e uma degradação desses grupos sociais. No entanto, isso não tem absolutamente nada a ver com o Darwin, tá? O que eu estou chamando a atenção é que as ideias do Darwin são brilhantes, são cientificamente brilhantes, maravilhosas, as teses são perfeitas, mas elas vão ser mal interpretadas e interpretadas de maneira racista ao longo do século XIX. Inclusive, é possível afirmar o seguinte: o Darwin ele era efetivamente um antirracista, ele era um antirracismo, ele considerava o racismo uma aberração, e um abolicionista. Inclusive, eu coloquei aqui um texto, um trecho de um diário do Darwin, né, de quando ele esteve de passagem no Brasil. Ele contando, é um diário que ele conta já mais velho, já tinha tido tempo que ele tinha estado no Brasil, mas é uma impressão tão violenta a escravidão que ele vai deixar isso registrado de maneira muito interessante aqui no seu livro Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo. Olha o que ele diz. No dia 19 de agosto, deixamos finalmente as costas do Brasil. Ele está feliz por isso. Ele está feliz por deixar o Brasil. E você vai entender por quê, por causa da violência da escravidão. Dou graças a Deus e espero nunca mais visitar um país de escravos. Até o dia de hoje, sempre que ouço um grito distante, lembro-me vivamente do momento doloroso que senti quando passei por uma casa no Recife. Ouvi os mais angustiosos gemidos e não tinha dúvida nenhuma de que algum miserável escravo estava sendo torturado. Entretanto, senti-me tão impotente quanto uma criança, para até mesmo dar demonstrações. Julguei que os gemidos partiam de um escravo trucidado, pois disseram-me ser esse o caso em outra ocasião. E aí nesse livro é interessante, ele tem um monte de relatos dessas impressões dele sobre a escravidão. Então, só queria deixar muito claro isso. Vai ter darwinismo social, que é uma tese racista, mas como eu disse, não tem absolutamente nada a ver com Darwin. Darwin não era um racista, Darwin era um antirracista. Meu cabelo tá horroroso, preciso cortar urgente. Todo dia que eu fui gravando aula eu fico com vergonha, mas não tem jeito. Né? Mas vamos lá. Então, Darwin é um antirracista, mas quem leu Darwin não era. E é isso que a gente vai ver aqui, que vai desembocar nas chamadas pseudociências do século XIX. Mas, afinal de contas, o que são pseudociências? Eu trouxe um conceito bem técnico aqui, mas vou dar exemplos, vai ficar bem claro. Né? O que são pseudociências? Eu vou ler e depois eu explico. Conhecimento que mimetiza, ou seja, copia elementos científicos, como conceitos, a linguagem científica e até mesmo experimentos, sem adotar plenamente o método científico. Ou seja, basicamente é o seguinte: você tem um conjunto de práticas científicas que garantem que aquele conhecimento seja considerado cientificamente verdadeiro. É o chamado método científico. Os pseudocientistas, eles fazem o quê? Eles copiam alguns elementos, às vezes até experimentos, os conceitos, alguns procedimentos metodológicos, certo? Mas não tudo. E aí eles criam um conhecimento que, à primeira vista, para um desavisado, pode até parecer científico, mas não é. Não é, porque não tem comprovação científica ou suas afirmativas não se sustentam quando analisadas pelo viés da ciência. Do que a gente pode falar? Vamos usar exemplos de hoje em dia, tá? Para que vocês possam entender bem. Por exemplo, não é à toa que eu coloquei aqui o Pyong Lee, né? A hipnose. A hipnose é uma pseudociência. Quando você vai analisar isso mais a fundo, você não consegue corroborar as teses da hipnose por um viés pseudocientífico, por um viés científico propriamente dito. Outras coisas como aromaterapia, outras coisas como signo, terra plana, né? Tem um documentário muito legal no Netflix, quando você tiver um tempinho aí, assista. Lá um documentário chamado A Terra é Plana.
E é um documentário sobre o movimento terraplanista. E lá mostra os caras, por exemplo, fazendo experimento científico, né? E às vezes dá certo os experimentos dele. Mas por quê? Porque eles pularam etapas científicas. E na maioria dos casos não dá certo os experimentos. Lógico, não dá certo para eles provarem as teses dele, né? E não dá certo por quê? Porque a realidade é impossível de dizer que a Terra é plana de fato. Mas aí os caras estão testando lá, vão tentando vários experimentos e tal. E vão usar conceitos mesmo, ou ideias como força e etc., para tentar justificar que a Terra é plana. Mas, obviamente, não é. E os experimentos científicos comprovam isso. Então, basicamente, é isso. Os caras usam, os caras da Terra plana, o movimento antivacina, que mais homeopatia, essas coisas que são usadas hoje em dia e que não têm comprovação científica. Parênteses. Parênteses. Algumas pseudociências são completamente inofensivas, tá? Por exemplo, homeopatia. Faz mal a alguém? Nenhum. Então, se você quiser tomar homeopatia, minhas filhas tomam remédios homeopáticos, apesar de eu não achar que serve para nada, elas tomam. Ok, não faz mal nenhum. Beleza, toma lá. Então, não tem problema. Existem outras pseudociências que são só irritantes mesmo, no caso da Terra plana. Se o cara é terraplanista, ele não vai fazer mal a ninguém, né? Quer dizer, teve os caras que morreram durante os experimentos, mas tudo bem, que seja. Mas faz mal para ele, não tem problema nenhum. Agora, tem pseudociências que são altamente problemáticas para a sociedade. É o caso, por exemplo, do movimento antivacina, ou de um conjunto de remédios lá milagrosos que as pessoas tomam, que são feitos à base de ácido e tal. É coisa pesada, violentíssima. E que matam pessoas. O movimento antivacina, ele não deixa apenas doente aqueles que não se vacinam ou não vacinam seus filhos. Eles deixam outras pessoas, né? A gente tem tido surtos de doenças que tinham sido erradicadas no mundo, estão voltando por causa dessa galera antivacina. Então, é muito perigoso. E aí, fazendo uma reflexão, eu sei que não é espaço para isso, mas eu acho que, inclusive, isso é uma falha nossa enquanto professores, porque a gente não tem tempo ou não se dedica efetivamente a explicar os procedimentos e os métodos científicos. Quando vocês têm, né, aulas de laboratório, isso é muito brilhante, porque mostra o funcionamento da ciência, né, e ajuda pra caramba vocês desenvolverem, conhecerem profundamente, conhecerem melhor e tal, e aí entender melhor o funcionamento do mundo da ciência. Isso é ótimo, tá? Mas, em geral, as pessoas não têm acesso ao funcionamento da ciência e aí acabam caindo nessas pseudociências de essas lorotas. Detalhe importante, já existiam pseudociências antes mesmo do livro do Darwin, e muitas delas de caráter racista, já existiam, tá? Só que o que acontece é que muitos pesquisadores vão usar os textos do Darwin para justificar o seu racismo pseudocientífico. Beleza? Então, bora para frente? Então, já sabemos quem é Darwin, o que ele produziu e que os caras leram mal. Mas leram de que forma, né? A gente vai entender isso agora. Uma das teses mais fundamentais ali das pseudociências que se inspiram no Darwin é as teses que vão defender a ideia do fardo do homem branco. Primeiro, essa expressão fardo do homem branco é uma expressão que é tirada de um poeta inglês, de um poema chamado Fardo do Homem Branco. Eu vou mostrar o poema mais para frente, em que o Rudyard Kipling, esse poeta inglês, vai falar do quê? De que é o fardo do homem branco é o quê? O fardo é algo pesado, difícil de carregar, que o homem branco, ou seja, o homem europeu, tem que carregar. E que coisa é essa? Ele tem a obrigação de levar a civilização para o não civilizado. E quem é o não civilizado? É o negro africano, é o asiático, sobretudo da Índia, da China, certo? E também é o indígena. Então, esse homem branco ele tem a obrigação de civilizar. Só que tem um detalhe. Aqui, se não se leva em consideração a vontade desses homens, e mais do que isso, não se leva em consideração que a civilização ela é um conceito europeu, um conceito do homem europeu, que não necessariamente aqueles homens se inspiram nisso e acham aquilo positivo, certo? E, na real, o que vai acontecer é que essa ideia do fardo do homem branco, que o Kipling usa, nada mais é do que uma justificativa moral para o imperialismo. É uma tentativa de falar, olha, nós estamos invadindo essa região, estamos explorando, estamos tirando dinheiro, mas a gente não é mau, a gente faz isso porque a gente quer civilizar esse povo. Olha o que vai dizer aqui o discurso do Ferry Jules, que era um ministro inglês, em 1885. Olha só. As raças superiores, brancos, têm um direito perante as raças inferiores, asiáticos, africanos e indígenas. Então, ó, as raças superiores têm um direito perante as raças inferiores. Há um direito porque há um dever para elas. E aí vem o fardo do homem branco. Qual o dever? As raças superiores têm o dever de civilizar as inferiores. Canalhas, né? No final das contas é isso. Além disso, essa associação entre as raças, entre aspas,
Sempre raça, entre aspas, tá certo? Não existe raça entre humanos, mas depois a gente pode pensar isso, se der tempo lá na frente. A associação entre as raças inferiores, eu já falei quais são, e os vícios, fraqueza moral, baixa capacidade reprodutiva, preguiça, criminalidade, falta de higiene, pobreza, miséria, incompetência para a produção, tem tudo isso. Olha só o que vai dizer aqui esse relatório da Birmânia, como era chamada a região de Myanmar, na época que estava sob domínio britânico. Olha só. O uso habitual dessas drogas sabota as forças físicas e morais, destrói nervos, emacia o corpo, diminui-lhe a força e a resistência, torna as pessoas preguiçosas, negligentes, em asseio, aniquila o amor próprio, constitui as fontes das mais horríveis da miséria, da indigência e da criminalidade. Impede a extensão desejável da agricultura, detém o aumento natural da população e enfraquece a constituição da geração subsequente. Ou seja, esses homens são dados aos vícios e a todo tipo de fraqueza moral, física e até sexual, produtivo, tudo que você imaginar, certo? Bom, essa concepção fica muito claro aqui no que a gente vai entender nesse livro maravilhoso do Marc Ferraud, que é um historiador francês. Marc Ferraud, no seu chamado Livro Negro do Colonialismo. Esse livro eu tenho em PDF, se alguém quiser depois me pede por e-mail, eu mando. Tá? É um livro interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha. Os glorificadores da expansão conseguiram fazer triunfar a ideia, hoje ainda vive em vários setores da vida econômica, de que a expansão ultramarina era o objetivo final da política, tendo sido os ingleses, entre outros, os primeiros a associar os benefícios do imperialismo ao triunfo da civilização, esse grande feito dos povos superiores. Ou seja, vamos entender isso. Expandir era o objetivo final da política imperialista, expandir o território era o objetivo da economia, e com isso fazer o triunfo da civilização. A civilização venceria, que seria espalhada no mundo. No momento, e aí onde nós queremos chegar, que nos interessa nesse tópico, no momento em que os avanços da ciência e o sucesso do darwinismo asseguravam aos mais dotados a tarefa de espalhar pelo mundo os benefícios do progresso, os ingleses se julgavam necessariamente destinados, em essência, a realizar essa tarefa. Ou seja, eles eram superiores, porque, e eles acreditavam nisso a partir da ciência da época, da pseudociência da época. Né? E olha o que vai dizer aqui o Chamberlain, que foi primeiro-ministro inglês. Eu acredito nesta raça, dizia Joseph Chamberlain, né, em 1895. Graças ao avanço, o seu saber fazer, os ingleses se encarregavam de civilizar o mundo, este fardo do homem branco. Os franceses, movidos pela doutrina das luzes e pelo brilho da Revolução de 1789, a Revolução Francesa, julgavam, sobretudo, estar cumprindo uma missão. Aí ele chega à conclusão. Ora, essa ideia de civilização não era neutra. A história e o direito ocidental haviam codificado os fundamentos dela, princípio e formas de propriedade, modalidade de transmissão de heranças, legislação aduaneira, liberdade dos mares, etc. Assim, um conceito cultural, a civilização, que era um conceito da Europa, e um sistema de valores tinha uma função econômica precisa, ou seja, a ideia de civilização basicamente está baseada no quê? Na difusão dos princípios capitalistas, monopolistas e industriais por todo o mundo. É isso. Aqueles que não se conformassem a essas regras de direito tornavam-se delinquentes. Ou seja, não quero capitalismo? Então não é civilizado, tem que ser exterminado. Certo? Criminosos e, portanto, passíveis de punição. Brilhante Marco Ferraud. Não é? Mas vamos lá, vamos falar dessas três ciências. Nós vamos falar de quais? Darwinismo social, eugenia e depois da antropometria, frenologia, que é uma coisa só, depois eu explico isso. Vamos lá. Darwinismo social é uma aplicação completamente equivocada de alguns conceitos do Darwin. Primeira coisa, aqui o que nós temos é uma compreensão completamente errada, está tudo errado. Primeiro porque os darwinistas, eles acreditam no seguinte, que evolução é melhor. Está errado, Darwin não acreditava nisso. Segundo, além de que a evolução é melhor, eles acreditavam que existia uma hierarquia entre as espécies e mais ainda entre as raças. E aí nós temos outro problema. O que é raça? Do ponto de vista biológico, raça é um conceito que não cola. Não é fácil de usar nem para animais que a gente usa no cotidiano, tipo raça de cachorro. Isso não é fácil biologicamente de se explicar e de comprovar e tudo mais, usando ali naquele contexto. Pior ainda quando nós pensamos em raça humana. Primeiro, por quê? Raça humana é todos os indivíduos do
do gênero e da espécie Homo sapiens sapiens. Todos nós somos, independente do lugar onde temos nascido, independente da cor da nossa pele. Tá? Então, esse conceito de raça ele não se aplica de fato aos homens. E vamos dizer mais, vamos supor o seguinte, vamos supor que a gente tem um pincher, um cachorro, né? Um pincher, porque você tem pincher que é preto, você tem pincher que é branco, você tem pincher que é caramelo, você tem pincher de várias cores. Apenas a cor da plumagem muda a raça do pincher. Lembrando que raça já é um conceito difícil na biologia. Não muda, parceiro. Então, olha só, a cor da pele e alguns traços físicos entre os homens não distinguiriam em raças distintas, ok? Beleza. Dito isso, então, do ponto de vista biológico, não existem raças humanas. Ponto. Isso é um ponto importante. Durante muito tempo, a antropologia lutou contra o conceito de raça e colocou no lugar o conceito de etnias, que é uma diferença muito mais cultural do que biológica. E está correto, tá certo? É isso mesmo. Existem várias etnias. Agora, recentemente, existem vários grupos do de movimentos raciais, de movimentos negros, que retomam o uso do conceito de raça, mas aí numa perspectiva muito distinta. Eles deixam claro o seguinte, olha, se a gente, porque as pessoas acreditam que existem raça, tratam os negros de forma diferente, vamos se apropriar desse conceito de raça para mostrar que sim, existem diferenças não biológicas, mas diferenças sociais no tratamento. Então, o movimento negro tem incorporado nos seus discursos, ou mesmo nos seus textos acadêmicos, o conceito de raça, uma tentativa de falar, olha, existe uma diferença sim, essa diferença não é biológica, mas é uma diferença social, cultural e da forma de tratamento mesmo. Beleza? Então, essa ideia de raça é bom a gente sempre, vocês vão ver que na minha aula inteira tá sempre entre aspas. Tá certo? Combinado? Na prova façam o mesmo. Bom, e essa crença dizia o seguinte, olha, então, darwinismo social, que existiam raças humanas e existiam raças inferiores e superiores. Daí essa noção de hierarquização. Quem está no topo? O homem branco, que eles chamavam de caucasoide ou caucasiano. E abaixo nós temos as outras raças. A raça amarela, os orientais, abaixo deles a raça vermelha, os indígenas, e abaixo deles a raça negra, os africanos, tá certo? Então eles dividiam esses grupos. Vocês perceberam que, tipo, não existe nem aborígene aqui? Ele é uma coisa entre o indígena e entre o africano, é uma coisa deixada de lado. Você vê que não faz sentido mesmo, né? Bom, além disso, essas raças superiores, elas podem dominar as inferiores. Mais do que podem, elas devem, porque à medida que dominam, levam a civilização e o desenvolvimento para essas raças inferiores. Beleza? Principais teóricos aqui são dois sociólogos do final do século XIX, talvez vocês vejam até nas aulas de sociologia, o Arthur Gobineau e talvez o mais importante deles para a sociologia, o Herbert Spencer, sociólogo inglês. O principal livro, que seria considerado a Bíblia dos darwinistas sociais, é Ensaio sobre a Desigualdade das Raças, do Arthur Gobineau. Se você reparar, a data, 1853, é inclusive anterior à publicação do Darwin em 1859. Estão vendo? E aí é interessante por quê? Porque esse conceito de darwinismo social não era usado pelo Gobineau nem pelo Spencer. Apesar da ideia ser essa, eles não usavam esse nome. Esse nome passa a ser usado só no começo do século XX. Beleza? Um detalhe interessante aqui é que eu trouxe para vocês a primeira capa, né, de uma HQ representando a figura do Tarzan. O Tarzan é um típico personagem darwinista social. Por que ele é um personagem darwinista social? Por causa de uma primeira coisa. Ele é um homem que vive na floresta, foi criado pelos macacos. Ele aprendeu e se desenvolveu com os macacos. Então ele se adaptou ao meio, que é um oposto das teses darwinistas. Mas lembra, esses caras, esses racistas são ignorantes, não entendem porra nenhuma, não entenderam Darwin. Mas tá, aí continuando. Ele se adaptou àquele ambiente. E ele aprendeu com os macacos a viver como macaco. Só que ele se destaca frente aos macacos e vira, tá escrito aqui, ó, Tarzan, o rei, né, da selva, o rei dos macacos ali, certo? Bom, o que é interessante é que esse Tarzan, rei da selva, o rei dos macacos e tudo mais, ele vive no meio da floresta, assim como vários africanos. Mas é ele que aprende a linguagem dos macacos, é ele que domina os macacos e ele que vira o rei da selva. Por quê? Porque ele é um branco vivendo no meio da floresta. Os macacos são animais inferiores, mas os africanos são inferiores a ele, por isso não conseguem dominar os macacos. Ou seja, uma história super legal, a gente viu o filme da Disney, super bonitinho, a gente viu o filme cinema, etc. Tá deixando claro essas teses racistas típicas ali do final do século XIX,
essa história de 1912, do começo do século XX, mas que traz essa herança do darwinismo social do final do XIX. Beleza? Tranquilo. Segunda tese, segunda teoria racista que eu vou chamar a atenção para vocês é a eugenia. A palavra eugenia vem do grego. Eu significa bom. Lembram lá dos eupátridas, os bem-nascidos, na Grécia Antiga, em Atenas? Então, eu significa bom. Genia não tem a ver com genética. A genética já até tinha sido descoberta no final do século XIX, mas ela não tinha ficado restrita ao círculo do Mendel. Ninguém conhecia. A genética vai entrar para a história, assim, para o conhecimento comum, só no começo do século XX. Então, não tem a ver com genética, tem a ver com genos, com família, com origem, tá? Genos, em grego, é família. Então, são duas palavras gregas. Boa família, bom nascimento, boa origem. É isso. Eugenia significa boa origem, certo? Basicamente, o que esses caras vão acreditar, não é? Eles acreditam que existe uma relação direta entre três coisas. Evolução, que para eles é melhor, é desenvolvimento. Segundo, entre desigualdade econômica e social, ou seja, aqueles que são melhores são mais ricos, aqueles que são piores são mais pobres. E que esses aspectos todos são definidos no fenótipo dos indivíduos. Então, bem longo aqui. Estou tentando matar, não matei. Ou seja, então, entre evolução, mais evoluídos, menos evoluídos, entre os mais evoluídos são os mais ricos, os mais desenvolvidos, os mais cientificamente aptos, etc. Os menos desenvolvidos são, esses menos evoluídos são os que são inferiores, ou seja, não têm contato com a civilização, e que isso tudo se expressa no fenótipo. Lembra do conceito de fenótipo da biologia? Não é? Bom, e aí é interessante, o que eles começam a propor? Já que existe essa relação, a gente tem que tentar diminuir essas diferenças de fenótipo para gerar uma diferença menor de desigualdade econômica e social e todo mundo alcançar a civilização. E por isso, a eugenia pode ser reduzida, em tese, às ideias de branqueamento. O que é o branqueamento? O branco não é o melhor? Então, se a gente quer que todo mundo evolua, alcance a civilização, todo mundo tem que ser branco. Em alguns lugares, isso vai virar basicamente o quê? Massacre, violência contra indígenas, contra negros, contra asiáticos. Inclusive, no Brasil, isso vai acontecer. Em outros, isso pode ser proposto através do controle da hereditariedade. Isso quer dizer duas coisas. Você proibir que negros, asiáticos, indígenas se reproduzam, você vai esterilizar essa galera, é isso. Ou, até mesmo, incentivar os casamentos interraciais. A ideia aqui é misturar brancos e negros de tal forma que, a longo prazo, um branco casa com um negro, vai gerar um filho mulato. Vai casar esse mulato com um branco. Eu estou usando palavras que são típicas da época, tá? Desculpem. Até porque pode soar racista, mas não é meu caso, vocês me conhecem, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Um branco com um negro, vai nascer um mulato. Aí você casa esse mulato, um mulato escuro. Aí você casa esse mulato escuro com um branco. Vai nascer um mulato, mais ou menos. Depois esse mulato vai casar com um branco, um mulato claro, até que em algumas gerações, geralmente eles pensavam que em 4 gerações, todos seriam brancos, tá certo? O principal idealizador dessas teses é um cara chamado Francis Galton. E quem é Francis Galton? E aí é uma curiosidade. Ele é primo do Darwin. A família do Darwin é a família Galton-Darwin. De um ramo é a família Darwin, do outro é o Galton. Eles, apesar de serem primos, não tinham relações, assim, não que fossem brigados, mas eles não tinham contato. Primos distantes. Né? Olha aqui o que nós podemos ver no Michael Rose. Ó. Em 1895, Francis Galton, primo de Darwin e distribuidor da pangênese, uma tese defendida pelo Darwin que estava equivocada, e o Galton mostra que está equivocado, mas não é questão para nós, é questão da biologia. Foi o primeiro a sugerir com destaque o valor da reprodução humana controlada, considerando-a produtora de aperfeiçoamento da espécie, ou seja, devemos controlar a hereditariedade, as relações, a reprodução. A ideia principal parecia ser a promoção mal definida da reprodução entre os talentosos e virtuosos, aliada ao encarceramento ou à esterilização dos criminosos, contumazes ou de outros indivíduos antissociais. Impedir que esses caras se reproduzissem. No Brasil, as teses dele vão ter muito, muito sucesso. Por exemplo, o introdutor da eugenia no Brasil, Renato Kell. Depois, o Nina Rodrigues vai ser um intelectual fundamental no começo ali do século XX, que vai defender as teses eugenistas. A eugenia dessas ideias que nós vamos falar é a que mais vai ter sucesso no Brasil, tá certo? Tanto é que o livro, O Gênio Hereditário, que é a Bíblia dos eugenistas, vai ter uma vendagem alta no Brasil no final do século XIX e início do XX, tá certo? O livro do Galton. E a terceira ciência, que eu coloquei duas coisas juntas porque elas são muito parecidas, tá? É a chamada antropologia criminal e a frenologia.
Bom, antropologia criminal vai ser proposta por um médico italiano chamado Cesare Lombroso. Já a frenologia, por um médico alemão chamado Franz Josef Gall. Tá? O que esses caras acreditam? Basicamente, eles dizem o seguinte, que os aspectos físicos, o fenótipo do indivíduo, determina o seu comportamento. Sobretudo comportamentos abusivos, comportamentos criminosos, vícios, tendência ao estupro, ao assassinato, ao roubo, etc. Quando se trata de aspectos do corpo inteiro, é a antropologia criminal do Cesare Lombroso. Eita, minha filha está agitada aqui. Já quando nós falamos apenas do crânio, da cabeça, é a frenologia do Gall, tá certo? Beleza? Com isso, o que eles acham? Olha, se você tem uma cabeça nesse formato, você é um criminoso. Se você tem os braços muito grandes em relação... Eles faziam comparações. Braço em relação ao tronco, o dedão em relação ao resto da mão. Sei lá, estou inventando aqui, mas é isso mesmo que eles acreditavam. Você tendia ao crime ou a determinados comportamentos. Um detalhe interessante. Tem um negócio que ficou conhecido, com o péssimo nome de orelha de Darwin, que é aquela orelha que tem uma pontinha, assim, né? Eles associavam, por exemplo, essa orelha que tem uma pontinha, seja dobrada, seja para cima, eles associavam, a gente chama de orelha de elfo hoje em dia, eles associavam essa orelha de Darwin a um comportamento sexual, de um lado, abusivo, ou seja, pessoas que eram viciadas em sexo, ou que tinham vida sexual devassa, que faziam sexo com todo mundo, de todos os jeitos, etc. De um lado tinha essa característica, e do outro, quem tinha essa orelha, era associado também a uma baixa reprodutividade. Mulheres que tinham essa orelha, sobretudo, eram mulheres que não podiam dar à luz a muitos filhos. Ou seja, tem nada a ver, mas eles acreditavam nisso. E aí eles faziam vários testes, vários experimentos para comprovar isso. Então, eles pegavam alguns criminosos, iam lá, mediam tal, e faziam as relações. É claro que quando chegavam a conclusões que não lhes eram interessantes, que não defendiam suas teses, eles esqueciam esses procedimentos. Mas quando chegavam, eles manipulavam, às vezes, os dados para chegar a isso. Essa prática de medir corpos e tudo mais é chamada de antropometria. E ela contribuiu muito para a estigmação das raças inferiores. Olha, por exemplo, os negros, em geral, têm narizes mais largos. O que não é uma completa verdade, mas em alguns casos se aplica. Beleza. O que acontece? Por ter nariz mais largo, então associava-se, e era coisa de negros, associava-se nariz largo a um comportamento criminoso, a um comportamento vicioso, e etc. Certo? O que era mais bizarro ainda era a associação entre comportamentos animais e aparência humana. Por exemplo, se um indivíduo tem um rosto que lembra o rosto de um leão, ele é forte. Se ele tem um rosto que lembra de um rato, que exagero, né? Que bizarro, assim. Se ele tem um rosto que lembra de um rato, ele é um homem que é voltado a ser ladrão, a ser traiçoeiro, etc. É bizarro, assim mesmo. É escroto, mas eles acreditavam nisso. O principal livro, O Homem Delinquente do Lombroso. Esse livro tem na internet e é interessante, tem um capítulo todo completo o livro, tá? Tem um capítulo sobre tatuagens, tem um capítulo sobre tudo, sobre a criança. É muito bizarro, é tão bizarro que é interessante. Aqui, ó, um esquema publicado no livro do Gall, né, desse médico alemão, mostrando onde cada parte do crânio estava associada, não é o cérebro, é o crânio, a um comportamento. Então, se o indivíduo tem uma região maior na cabeça de uma dessas, ele tem um comportamento assim ou assado. E nesse caso, um médico aqui na Argentina, medindo o crânio de um criminoso para ver se ele era violento, o que ele tinha de prática, etc. Beleza? Eu poderia terminar por aqui, mas eu falei que gosto muito desse conteúdo, então vou fazer uma reflexão breve, o mais breve possível com vocês, a respeito dessas pseudociências e do racismo no Brasil. Por quê? Porque essas pseudociências chegaram aqui no Brasil muito rápido e se difundiram muito rapidamente, sobretudo entre os intelectuais brasileiros ali do final do Império, da metade do Império, na verdade, e no início do século XX, já na República, tá? Isso vai chegar e vai bombar, sobretudo ali na década de 20 e 30 do período republicano, a gente vai entender, quer dizer, vocês vão entender isso muito bem com o Caio, por quê? Tem a ver com, inclusive, as ideias fascistas sendo penetradas aqui no Brasil, beleza? Bom, primeira coisa é essa. Segunda coisa, isso inclusive está na base da justificativa para a imigração. A gente tinha uma presença muito grande de escravizados e de indígenas. Os indígenas foram sendo jogados cada vez mais para regiões distantes ou massacrados, né? E os africanos foram aos poucos, sobretudo a partir de 1850, lá, sendo substituídos pela mão de obra imigrante. Qual que era a ideia? Introduzir esse imigrante cada vez mais, para que a gente pudesse ir misturando esses imigrantes pobres, mas brancos, com esses africanos que um dia iam ser libertados. 1850 é também o processo de
de fim da escravidão, processo lento de fim da escravidão, não é? E aí você ia gerando um conjunto de mestiços até que eles acreditavam que no início do século XX, que no início do século XXI, né, não existiriam mais negros no Brasil, somente brancos. Eles estavam errados, ainda bem, como sempre eles estavam errados, racistas sempre errados, né? Houve incentivo à prática de branqueamento, e isso fica muito claro, por exemplo, uma tese defendida por um sociólogo brilhante, mas que, claro, errou, né? Que é o Gilberto Freire, ali, que em 1930 defende a tese da democracia racial. Que nós vivemos num país onde as raças viviam pacificamente e que tendiam a se misturar de tal forma que um dia seria indistinguível essas raças e todos viveríamos em paz e tudo mais. A consequência disso é que no Brasil até hoje nós temos efetivamente um dos países mais racistas do mundo, onde o racismo estrutural é a marca do horror na nossa sociedade, da violência cotidiana, tá certo? Para terminar isso, eu queria só chamar a atenção para esse quadro, um quadro maravilhoso, não é? Um quadro do Modesto Brocos, pintor espanhol, mas que morava no Brasil, foi professor da Academia de Belas Artes, né? Que vai pintar ali no começo da República, em 1895, esse quadro que mostra esse processo eugenista. Ó. Você tem uma avó negra, uma filha mulata, um marido branco e a criança branca. Um detalhe importante. Eu vou postar para vocês esse vídeo aqui, ó, ver? Lá na plataforma, vocês assistam, porque eu faço uma análise desse quadro. É um vídeo que eu gravei mesmo, eu aqui em casa. Vocês assistam lá, porque eu faço uma análise desse quadro, mostrando um monte de implicações, de simbologias do universo do masculino, do feminino, da pobreza e etc. Tá certo? E aí, só para a gente terminar, eu queria colocar um trecho aqui desse livro, que é um livro que eu já citei para vocês várias vezes, do Sapiens, não é? Yuval Noah Harari, em que ele vai dizer o seguinte: mitos religiosos e científicos foram utilizados para ajudar a justificar essa divisão entre brancos e negros. Teólogos afirmavam que os africanos descendiam de Cã. Daí o título do quadro, A Redenção de Cã. Filho de Noé amaldiçoado por seu pai, que disse que seus filhos seriam escravos. Biólogos afirmaram que os negros eram menos inteligentes que os brancos e que tinham um senso moral menos desenvolvido. A gente leu esses trechos. Médicos afirmaram que os negros viviam na sujeira e disseminavam doenças. Em outras palavras, eram fonte de contaminação. Esse quadro é interessante, eu escrevi um artigo sobre ele, inclusive por causa disso, porque ele junta esse discurso, a redenção de Cã, um discurso religioso, com o discurso científico da época, que é a eugenia aqui, tá certo? Bom, e aí, vocês assistam esse vídeo. Se quiser, faz até isso, ó. Dá um pause na aula, abre lá a plataforma, assiste o vídeo, ou joga esse Enredo Cultural, Modesto Brocos, ou Redenção de Cã, assiste o vídeo, entende o contexto, e aí eu queria chamar a atenção para uma coisa. Esse quadro tem tudo a ver com uma propaganda do governo federal do ano passado. Por incrível que pareça, isso aqui é uma propaganda do ProUni, do governo federal do ano passado, não é? Em que mostra um incentivo ao quê? A entrada das pessoas pobres na universidade, certo? Perceba que o pobre é representado por uma mulher negra. Perceba que a pessoa sem diploma é a mulher negra. Mas, que quando ela se forma, repara a mão que segura o canudo. Ela é branca. O processo de educação gera um processo de branqueamento. O processo de acesso à informação gera um processo de branqueamento. Aqui, inconscientemente, está sendo vendida uma ideia racista mesmo. Uma ideia, inclusive, eugenista. Que o processo de melhora se dá a partir do branqueamento. Eu sei, é bizarro, para alguns de vocês pode parecer um exagero, mas não é. Porque isso é o discurso subliminar dentro dessa imagem. Tá certo? Bom, meninos, é um prazer estar com vocês. Vocês já sabem, têm acesso a esses exercícios, a essa lista, tudo isso lá na plataforma. Qualquer dúvida, vocês sabem, podem me encontrar, podem tirar dúvida ao momento que vocês quiserem. Estou com vocês, estou com saudades. E é isso. Um abraço. Falou!